Olá, sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church, e nós estamos em uma série de mensagens diferentes. Vocês estão tendo a oportunidade de assistir uma mensagem que foi ministrada lá em nossa igreja, em duas partes. Na semana passada, você assistiu a primeira parte dessa mensagem, onde nós conversamos sobre o princípio da obediência e o princípio da fé. Hoje, vocês vão ouvir sobre os outros 3 princípios importantes para enfrentar as tempestades da vida. Que essa mensagem encontre lugar no teu coração, que ela fale com você, que ela te abençoe. A nossa oração e o nosso desejo ao compartilhar essa mensagem com você é para que você ouça a voz de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra de Deus possa ser bênção na sua vida, na tempestade que você estiver enfrentando, ou que ela seja bênção na sua vida para que você possa ser um instrumento de Deus para ajudar a resgatar pessoas do meio das águas que estão enfrentando tempestades, lutas ao seu redor. Que Deus te abençoe e que essa palavra lhe traga esperança. Terceiro princípio que Paulo nos ensina, e isso é super curioso e interessante aqui, porque é quase que uma surpresa no texto, é o princípio do cuidado próprio. Veja o que Paulo vai dizer. Pouco antes de amanhecer, verso 32 e 33 do capítulo 27, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. O corpo é uma das ferramentas que Deus usa para nos tirar da tempestade. O nosso corpo, a nossa matéria. Por isso nós precisamos cuidar daquilo que a Bíblia chama de o templo do Espírito Santo. Por que eu falo que esse é um elemento curioso no meio desse relato? Porque, veja, nós estamos falando do livro que o Senhor usa para comunicar a todas as gerações verdades, princípios, fundamentos de fé e de vida. As palavras são escolhidas precisamente aqui, todas as palavras, os pontos e vírgulas foram escolhidos. A pergunta é, por que Deus deixou o relato escrito aqui, que Paulo virou para a tripulação e falou: ei, vocês precisam comer. Tem um propósito. No meio da tempestade, nós não podemos esquecer da questão do cuidado próprio, do cuidado com o nosso corpo. Porque nós somos seres integrais. Nós temos nossa espiritualidade, temos a nossa intelectualidade, temos as nossas emoções e temos o nosso corpo, a nossa materialidade, o nosso físico. E quer queiramos ou quer não, tudo está integrado. Tudo. Não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem como eu dizer, minha espiritualidade está ok, mas se as minhas emoções, o meu intelecto, o meu cuidado com o corpo não está, porque tudo afeta. Um exemplo rápido, simples. Imagine que você passa a noite inteira acordado, trabalhando, que você não come direito e você está aqui agora sentado ouvindo essa mensagem. Passou a noite inteira acordado, não dormiu, não comeu. Você acha que você vai ter condição? Vai ter condição. Se você não comeu, não dormiu, você tem condição de sentar e ouvir a mensagem e aproveitar isso? Se você fez isso 2, 3, 4, 14 noites, e você acha que você vai conseguir sentar aqui e se alimentar da palavra de Deus? Não, porque o seu físico vai falar, a alma pode estar morrendo de fome, mas o meu corpo, assim, não dá. Por isso que a Bíblia fala, o teu corpo é templo do Espírito Santo. E o que acontece muitas vezes quando a gente está enfrentando uma tempestade? A gente esquece de cuidar do templo do Espírito Santo. E veja que este é um princípio que não aparece apenas aqui. A gente vai para o Antigo Testamento, esse princípio está lá. Elias enfrentou uma situação que, quando estudiosos analisam aquele momento da crise de Elias, alguns vão dizer que ele entrou em depressão. E é impressionante o tratamento de Deus com Elias no momento de depressão. Aqui tudo indica, a depressão de Elias foi causada por uma soma de situações e o ponto final foi a exaustão física dele. Depois de andar muito tempo, ele chegou num ponto e falou, não dá, eu quero morrer. Elias, o homem de Deus, que tinha feito milagres, maravilhas, agora, porque uma mulher fez uma ameaça para ele, ele fugiu e estava pedindo a morte. Como Deus tratou Elias?
deixa Elias dormir, e de repente aparece um anjo, de novo, um anjo aparecendo no meio de uma tempestade emocional. E o que o anjo fez na vida de Elias? O Elias, está aqui, Uber Eats do céu para você. Chegou lá com uma marmita e falou, senta aí e come. Ele sentou, comeu, e diz o texto que o anjo deixou ele voltar a dormir. E ele dormiu. Depois o anjo apareceu de novo. E o que o anjo fez? Agora o anjo foi, deu uma aula de teologia, falou sobre missiologia com ele, sobre profetas. Não. O que o anjo fez? Uber Eats de novo para você, do céu. Mais uma marmita para você. Senta e come. Sentou, comeu. Dormiu de novo. Depois ele acorda e com a força daquele alimento, ele segue a jornada dele. A gente vê essa preocupação de Paulo com aqueles que ele estava discipulando. Cuida de ti mesmo. Paulo dando conselhos sobre alimentação. E a gente pergunta o que isso tem a ver com tempestades. Sim, isso é muito importante, porque muitas vezes nós não estamos conseguindo sair da tempestade de nós mesmos, e porque nós não estamos cuidando de nós, da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa saúde como um todo, a gente não está com força para ajudar o outro que está do nosso lado a resolver a situação com a gente, ou a gente não está conseguindo encontrar força para a gente sair do buraco que a gente entrou. Essas semanas aí a gente tem visto, né, muitos heróis que têm se disponibilizado para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Mas essa semana que passou, eu soube de um médico que morreu ali ajudando pessoas, porque ele entrou em estado de exaustão, não estava dormindo, não estava comendo, acho que foi uma parada cardíaca, pum, morreu. A gente estava conversando com o pastor Paul, e ele estava falando de como tinha sido esse tempo que ele estava no Brasil e dando assistência ali para os capelães que estavam ajudando lá, e ele falou que teve um dos pastores que estavam ajudando, que fazia não sei quantas noites que não tinha dormido, ele falou, você para agora e você vai dormir, porque se você não dormir, você vai gerar mais problema, você vai ficar doente. E é assim que acontece, esse é o nosso instinto natural. Muitas vezes quando a gente entra na tempestade, a gente acha que a gente vai resolver tudo com a nossa força, e a gente só vai fazendo, e o que Paulo nos ensina é, o barco está afundando, não está? Mas vocês precisam comer. Come. E ele não fala nesse texto uma vez, depois você pode ler o capítulo inteiro. Ele vai falar isso sobre essa comida algumas vezes nesse texto. Vocês precisam comer. Faz 14 dias, vocês precisam comer. Se você está passando por uma tempestade, não se esqueça disso. Dormir, comer, descansar. E se você conseguir ainda, faça uma atividade física. Porque às vezes é nesse caminhar que Deus vai falar com você. Às vezes é no momento que você está cuidando de você, que Deus também vai estar ministrando no teu coração e dando soluções, abrindo caminho, cuidando do seu emocional, cuidando do seu espiritual. Se você está no meio da tempestade, não se esqueça do cuidado próprio. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Uma das formas pelas quais Deus age na nossa vida é por meio de nós. E existe uma parte do cuidado próprio que só nós podemos fazer. Por isso Paulo fala que, ei, para comer. Por isso que nós, no meio de uma tempestade, precisamos desse cuidado próprio. E essa aqui é uma palavra também para você que está vendo alguém passando por uma tempestade. Às vezes é uma mãe que está cuidando de uma criança enferma, às vezes é um empresário autônomo que está se afundando em dívidas, e você está vendo essa pessoa só trabalhando, só ali o tempo todo no hospital, 24 horas. Deus pode estar colocando você ao lado dessa mãe para falar, ei, vai para casa e dorme, eu passo essa noite com teu filho para você. Toma um banho, come, dorme. É para você chegar ao lado desse empresário, desse autônomo e falar, ei, descansa. Porque talvez a solução está aí, só que você está tão exausto, você está tão cansado, você nem está conseguindo pensar direito. A palavra de Deus é sábia, é perfeita. Ela ensina a gente a viver. E essa é uma das belezas da palavra de Deus. Ela ensina a gente a viver. E quando a gente despreza, a gente se estraga, literalmente. A gente se estraga, a gente se quebra. O que Paulo está falando aqui? No meio da tempestade, no meio da crise, cuidado próprio.
quarto princípio que Paulo nos apresenta aqui é o princípio da gratidão. Outro princípio que pega a gente de surpresa. Quando fala de fé, ok, a gente precisa ter fé para enfrentar as tempestades. Quando fala de obediência, também ok. Mas quando fala de cuidado próprio, gera um espanto. E quando fala de gratidão no meio da tempestade, ainda gera um outro espanto. Mas esse princípio da gratidão no meio da tempestade, ele nos diz que a gratidão é o alimento para a nossa alma. Sempre existe algo para agradecer. Veja onde nós conseguimos enxergar isso no texto, do verso 35 até o verso 37. Tendo dito isso, dito o quê? Para eles comerem. Depois que ele disse para o pessoal comer, tendo dito isso, Paulo tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então, partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Aqui a gente consegue ver que no meio de uma tempestade, e que já tinha jogado toda a carga fora, já tinha perdido tudo, tinha perdido a carga, tinha perdido a amarração, mas quando eles param ali para comer, quando eles param em uma postura de fé, de obediência e decidem cuidar de si, eles encontram também uma razão para agradecer. O texto vai dizer que ele tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. O que Paulo está fazendo aqui, ele está colocando em prática algo que ele ensina para nós lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Veja o que ele diz para nós, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja a sabedoria de Deus por meio das palavras de Paulo e das atitudes de Paulo. Ele está no meio da tempestade. Está tudo afundando. A chuva não parou. O cenário ainda é desesperador. E agora é um pouco pior, porque eles tinham acabado de cortar as cordas do bote salva-vida. Mas no meio de tudo isso, eles param, tomam um pão e agradecem. Eles agradecem a Deus por aquele pão. E Paulo faz questão de fazer isso, diz o texto, na frente de todos. E o que acontece depois que ele faz isso? O texto vai dizer que eles se reanimaram. O significado de se reanimar é se encheram de vida. Veja, o que o texto nos ensina aqui é que no meio da tempestade, quando nós começamos a enxergar as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o milagre de Deus, ainda que a tempestade esteja presente, nós somos tomados de uma paz que excede todo entendimento, de uma vida que vai se enchendo outra vez dentro de nós, que a gente não consegue explicar. Mas tudo isso é porque essa paz vem da parte de Deus. E essa ação de Paulo, ela dialoga com o ensino de Paulo lá em Filipenses de uma maneira fantástica. O que Paulo está ensinando para nós como um santo remédio contra a ansiedade é, no dia da tempestade, a gente pode clamar a Deus. Não é pecado você pedir para Deus, não é pecado você chorar aos pés de Deus. A gente vê os Salmos de Davi. Os Salmos de Davi, ele tem cheiro de gente. Ele tem cheiro das nossas tempestades, muitas vezes. É Davi falando, até quando, Senhor, eu vou ficar no meio desse fiasco que eu estou vivendo? Outras vezes, Davi vai falar, até quando o ímpio vai prosperar? Eu vou continuar me dando mal. Até quando vai tudo isso? Senhor, a minha alma está morrendo, está desfalecendo, está sendo destruída dentro de mim e o Senhor não está fazendo nada. A Bíblia em nenhum momento coloca mordaça em nós, no nosso diálogo com Deus. Muito pelo contrário. Ela nos estimula, ela nos chama para um diálogo franco com Deus. Não existe uma oração errada diante de Deus. Nós podemos falar do nosso coração para Ele, nós podemos conversar com o nosso Pai. Ali, quando colocamos para fora, que Ele vai nos tratando, que Ele vai nos direcionando, nos enchendo de vida.
Mas o que Paulo fala é, coloca as suas súplicas diante de Deus no dia da tempestade, no dia da dificuldade, coloca, não tem problema, você pode fazer isso. Mas não se esqueça de, no meio da tempestade, no meio da ansiedade, você parar e agradecer. Por que ele fala isso? Porque aqui já começa o tratamento de Deus. Porque quando a gente consegue olhar no meio da tempestade e ainda ver que tem pão para comer, a gente fala, não, peraí, a gente não tinha jogado tudo fora? Mas ainda tem pão para comer? Deus está cuidando da gente. A gente consegue ver a mão de Deus dentro do barco. Peraí, a gente não tinha jogado tudo para fora, mas tem 276 pessoas comendo no meio da tempestade. Há 14 dias que a gente está aqui lutando e agora a gente olha, tem pão para todo mundo. E foi Deus que deu. Porque o que Paulo acabou de agradecer é, Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor nos deu. Quando a gente começa a ver isso, mesmo no meio da tempestade, a gente começa a sentir uma paz que excede todo o entendimento, porque a gente se depara com o milagre da presença de Deus, mesmo em meio à tempestade. E aí o que o texto fala para nós é esse milagre de sermos reanimados, da vida voltar a bater dentro de nós. E trazendo de novo, uma história do Rio Grande do Sul. Hoje eu estava vendo um relato, um vídeo que foi gravado em cima de um telhado de uma casa. E a gente está ali, nesse vídeo, vendo toda aquela água em volta da casa. E em cima do telhado da casa tinha alguém que estava gravando, uma mulher de meia idade atrás e uma senhorinha, que devia ter lá quase os seus 80 ou mais que 80. E é impressionante, no meio daquela tempestade, a casa daquela senhora já tinha rodado. E o vídeo mostra a senhorinha falando assim, eu comprei um cruzeiro, mas olha o que me entregaram. Eu comprei, falaram que eu ia conseguir ver o mar. E eu estou conseguindo ver no mar, mas olha o jeito que estou vendo o mar. E ela começa a brincar. E aquelas pessoas que estão ali começam a rir junto com ela. Porque ela com 80 anos, tendo perdido tudo, ela começa a fazer, olhar para aquilo ali e daquele jeito. Só que aí depois ela fala do porquê que ela estava ainda conseguindo sorrir em meio à tempestade. E ela diz, a gente tem que sorrir porque a gente ainda está vivo. A gente levou tudo, mas a gente está aqui vivo em cima desse telhado. Aquela senhorinha conseguiu encontrar no meio da tempestade um motivo para agradecer. A pergunta é, por que a gente muitas vezes não faz a mesma coisa? Quando a gente olha para Paulo, a gente vê Paulo fazendo isso. No meio da tempestade, 14 dias de chuva. Aos olhos humanos não tem mais esperança. Mas a gente conseguiu encontrar uma forma de agradecer a Deus. Encontramos um porquê agradecer a Deus. Quando a tempestade bater a sua porta, o que o Espírito Santo nos ensina é encontre um motivo para agradecer. Aquele momento que você vai sentar para comer, ao invés de você continuar olhando os números na sua conta, ao invés de você ficar olhando a rede social, as desgraças, deixa tudo de lado. Olha para cima da mesa, vê o alimento e agradeça a Deus. Fala, Deus, o Senhor está cuidando de mim. Olhe para os olhos da sua esposa, dos seus filhos, para alguém que está do seu lado. E diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor também está cuidando de mim por meio dessas pessoas. Ou se você estiver sozinho, obrigado, Senhor, porque ainda tem vida. E se tem vida, ainda tem esperança. E ali vai ser o cuidado de Deus com você, te fortalecendo, te enchendo de ânimo, para você sair à luta. O quarto princípio é esse, o princípio da gratidão. No meio da tempestade, tenho motivos para agradecer. E essa gratidão é o alimento para a nossa alma, para a gente enfrentar o que precisa enfrentar. Quinto e último princípio que Paulo nos ensina no meio dessa tempestade é o princípio do trabalho. A promessa de Deus não me isenta do trabalho. Esse é um princípio que nós não podemos esquecer no meio da tempestade. A gente consegue vê-lo aqui em duas seções de texto. Na primeira, no verso 38. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Eles comeram, ficaram satisfeitos. Comeu, tirou a hora de almoço, agora vamos arregaçar as mangas e vamos jogar o trigo que ainda tem no barco para o mar. Pega todo mundo. Imagina aqui, a cena que vem na minha cabeça, não sei se é exatamente isso, é aqueles homens esvaziando um container no meio da tempestade, depois de 14 dias, no meio de uma tempestade bem pesada. Vamos trabalhar.
Tem promessa, vamos obedecer, a gente já cuidou de si, a gente tem o que agradecer, mas agora é hora de trabalhar. Arregaça a manga e trigo para o mar. Verso 43, parte B e 44. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Veja, eles tiveram que trabalhar. Colocar o trigo para fora, quem sabia nadar, pernas para quem te quero, mar para quem te quero, vamos nadar, é braçada, é pernada. Não pula no mar e fica parado esperando que Deus vai tirar você. Não, Ele te deu 2 braços, te deu 2 pernas, usa isso, vai, trabalha. Ah, mas eu não sei nadar, então toma uma tábua. Tábua e bate a perna até na beira da praia. Todos tiveram que fazer alguma coisa. No meio da tempestade, o que nós aprendemos aqui com Paulo é exatamente isso. A gente tem que trabalhar. E a gente vai ter que trabalhar no meio da tempestade, muitas vezes mais pesado do que a gente trabalhou em dias calmos. Nadar na tempestade é muito mais difícil do que nadar em dias ensolarados. A promessa de Deus não nos isenta do nosso trabalho. Administrar um casamento quando tudo está bem é fácil. No dia da tempestade é difícil, mas não é impossível. A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos ter que conversar mais? Vamos ter que conversar mais. Vamos ter que investir mais tempo junto? Vamos ter que investir mais tempo junto. Em tempos de crise, fazer dinheiro é difícil, é muito mais difícil do que quando os números são favoráveis. Mas não é impossível ser sustentado por Deus. Deus tem promessa, Deus deu saúde, Deus deu alimento. Levanta e trabalha. E trabalha pesado, arregaça suas mangas. E no momento que você começou a trabalhar, trabalhe e faça o seu melhor. O problema é que no meio da tempestade, muitas vezes a gente coloca nos ombros de Deus algo que é a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente está afundando no meio da tempestade e a gente está colocando a culpa em Deus, mas na verdade a culpa é a nossa preguiça. Às vezes a culpa é a nossa indisciplina, é a nossa falta de dedicação, é a nossa falta de esforço, é o nosso relaxo. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele já liberou a promessa, já mostrou o caminho de obediência, já deu o alimento, já nos deu as orientações sobre como cuidar, como trabalhar. E a gente está afundando muitas vezes porque a gente não está disposto a fazer a nossa parte. A nossa história aqui na Terra, ela é como um diálogo com Deus. Tem a palavra de Deus, mas tem a nossa resposta. Tem a promessa de Deus, mas também tem as nossas ações. E é nesse diálogo entre Deus e o homem que a gente vai definindo o resultado das nossas tempestades. É assim que a gente vai definindo o final das nossas lutas aqui na Terra. É como lutamos. Sabe, se você está passando por uma tempestade, este último princípio nos ensina que tempo de tempestade é tempo que a gente tem que arregaçar as mangas, cerrar os dentes e ir para cima. A hora de pular para o mar, pula para o mar e dá abraçada. Acorda cedo e vai trabalhar. Arregaça as mangas. Está com problema no casamento? Lute pelo teu casamento. Não vai adiantar você ficar 24 horas de joelho orando. Eu creio no poder da oração. É importante orar. Eu creio que existem situações que nós, com os nossos esforços, não conseguimos restaurar. Que precisamos sim da ação de Deus acima de tudo. Mas isso não nos isenta do nosso trabalho. Existem realidades de vida que queremos mudar, sentimos o chamado de Deus para mudar, mas não estamos conseguindo mudar, não é porque nos falta recursos. Tem ali a tábua, tem o barco, tem os braços, tem a perna. Deus nos deu tudo. Temos de fazer a nossa parte. Porque a história é assim. Temos de trabalhar. Nosso Pai trabalha até hoje. Foi isso que Jesus disse. Ele trabalha, Jesus trabalhou, o Pai trabalha e a gente tem que trabalhar. O que Deus tem de fazer, Ele vai fazer. Mas o que você tem de fazer, Ele não vai fazer por você. Você está enfrentando uma tempestade? Faça o que você tem que fazer. Você está lutando contra uma angústia, uma depressão? Lembre-se. Deus, por meio do Espírito Santo, Deus, por meio da sua graça, Deus, por meio da sua bondade, Ele vai derramando coisas na sua vida.
Mas vai ter coisas que você vai ter que fazer, você vai ter que levantar, você vai ter que lutar contra esses sentimentos, você vai ter que lutar contra tudo aquilo que puxa você para trás, você vai ter que fazer a sua parte. E sim, é possível vencer. Por mais que todo esse sentimento está te puxando para baixo, lembre-se, existe um Deus que até os ventos e os mares obedecem. E que em Deus não é impossível. A minha oração é para que o Senhor nos livre das tempestades. Mas, aquelas que Ele não nos livrar, que Ele nos ajude a atravessar. Que a gente faça o que precisa fazer e enfrente como tivermos de enfrentar. A minha oração é por você, que hoje está passando por uma tempestade. Para que o Senhor use essa palavra com o Espírito Santo para te trazer esperança. Para dizer para você, este não é o seu fim. Ainda tem esperança. Ainda tem missão para ser cumprida. Paulo não morreu naquela tempestade. Por mais surpreendente que seja, por meio da fé, obediência, cuidado próprio, gratidão e trabalho, todos sobreviveram. Que Deus nos abençoe.